Na nossa aula anterior, a gente começou a falar do sistema urinário, e hoje nós vamos finalizar. Então, nós também poderíamos chamar de sistema renal, já que é o rim o principal órgão desse sistema. O rim, ele recebe o sangue da artéria renal, que é uma ramificação da artéria aórtica, e sai do rim pela veia renal, desembocando na veia cava. É importante a gente entender que o sangue entra cheio de excretas e sai. Ele vem pela artéria renal rica em excretas e sai pela veia renal e desemboca aqui na veia cava inferior, levando sangue já filtrado. O produto da filtração do sangue, basicamente o excesso de água que estava no nosso sangue, excesso de minerais e principalmente excretas, vão ser eliminados aqui na pelve renal e vai escorrer pelos ureteres, que são a bexiga. Esse líquido de excreção é chamado de urina, se acumula aqui na bexiga e depois elimina, contrai, né? A bexiga é uma bolsa muscular, ela contrai e ejeta esse líquido em direção à uretra e assim nós eliminamos do corpo as impurezas que estavam no sangue. Podem ser metabólicos do nosso organismo, excretas, podem ser inclusive xenobióticos, né, substâncias estranhas que estavam no nosso sangue e que são eliminadas pela urina. Agora, exemplos são medicamentos, venenos, etanol, corantes. Alguns corantes ingeridos, inclusive, podem colorir a nossa urina. Uma fração eliminados por ela. Então, além de filtrar o sangue, a gente viu que o rim faz mais que isso, né? Ele controla quanta água e quanto a gente pode jogar fora. Por isso que o nosso volume e a coloração da nossa urina muda, né? Ora, uma urina pouco volumosa, bastante concentrada, amarelo intenso. Ora, uma urina bastante diluída, bem clarinha, quase transparente, como a água. Variando porque nosso estado de hidratação está variando. Com muita água, posso me dar o luxo de fazer uma urina mais volumosa. Desidratado, uma urina menos volumosa. Vamos falar basicamente disso hoje, desse controle de quanta água nós podemos eliminar na urina e de quanto sal, de quanto mineral a gente pode eliminar na urina. Futuramente, eu quero que quando vocês olhem para um item como esse aqui, vocês entendam que a humana é uma relação entre órgãos. Então, órgãos de sistemas diferentes se comunicam via hormônios, mas eles se comunicam, interferem na função um do outro. Olha só, quem diria que o rim tem a ver com o metabolismo ósseo? Se um dia perguntar isso para vocês, rim tem alguma coisa a ver com o metabolismo ósseo? Vão dizer sim, porque o rim ativa D. Ele está na última etapa de ativação da vitamina D. E a vitamina D é uma substância fundamental para o metabolismo ósseo. Então, o rim interfere no metabolismo ósseo? Sim. E no transporte de oxigênio para os tecidos? Também. O rim produz eritropoietina. Eritropoietina é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir hemácias. Quanto mais hemácias no meu sangue, melhor será a minha capacidade de oxigenar os meus tecidos. Então, o rim está relacionado, sim, à oxigenação dos tecidos, porque ele é o órgão que estimula a medula óssea a produzir hemácias. Esse hormônio é a eritropoietina. E na aula de hoje, nós vamos entender também tem um papel central no controle da pressão arterial e na hidratação do corpo. Graças ao rim produz essa substância aqui, ó, chamada renina, a enzima dos rins, por isso renina, é uma enzima. É graças a ela que consegue efetuar controle sobre a pressão arterial e sobre o nosso estado de hidratação. Então, a aula de hoje é dedicada para isso daqui. Eu também excreto metabólicos do meu organismo e também xenobióticos, moléculas estranhas. E o meu rim, quando eu estou ingerindo, ele pode, assim como o fígado, produzir glicose.
Alguém se lembra, gente, qual tecido vai demandar glicose durante o jejum? É exigente e só usa a glicose como fonte de energia? Por isso, mesmo em jejum, mesmo sem me alimentar há muito tempo, meu fígado e meu dá para produzir glicose para alimentar esse tecido. Quem se lembra? Professor, você pode repetir de novo, por favor? Deu uma falhada. Qual tecido qual tecido nosso só usa glicose como fonte de energia para promover gliconeogênese? No jejum, o nosso fígado e o nosso rim vão produzir glicose pela gliconeogênese para atender a esse tecido. É o nervoso, gente, o sistema nervoso central, tá? Ele é o único tecido do nosso corpo que não usa outras fontes de energia, ele não usa gordura, por exemplo, que é a nossa fonte de energia e reserva. O tecido nervoso, ele só usa a gliconeogênese, ele só usa glicose. No jejum, quando a gente está muito tempo sem comer, fígado e rim produzem glicose por esse processo aqui, a gliconeogênese, usando aminoácidos e glicerol. O tecido nervoso é um tecido que vai demandar glicose mesmo quando a gente está em períodos de jejum prolongado. Temos a estrutura do rim, né, o córtex renal, a pelve renal, a estrutura do néfron. Eu passei quase a aula toda explicando para vocês a estrutura do néfron, né, que o sangue é filtrado no glomérulo, aqui eu filtro basicamente o plasma sanguíneo, é extravasado para fora do glomérulo. O sangue, então, que sai do glomérulo para a arteríola eferente, ele já está filtrado. Só que aqui o plasma que caiu dentro da casa, só as excretas. Ele tem basicamente todo o plasma sanguíneo aqui. Então está correndo por dentro dos túbulos toda a água, nutrientes, secretas que estavam no sangue. E é claro que aqui no final do néfron, eu não quero ver toda a água que estava no meu sangue, nem todos os nutrientes. Eu quero ver apenas o excesso de água, o excesso de minerais e excretas. Por isso, nesse trajeto aqui, essas substâncias são reabsorvidas. O que vai ser reabsorvido ao longo do néfron? Foi o que a gente viu na aula passada, né? Nós vamos reabsorvendo os nutrientes, os minerais e o excesso de água, para que aqui no fim do néfron, a água em excesso, o excesso de passado de um indivíduo para o outro. Algum indivíduo pode ter determinado mineral em excesso, por exemplo, está com hipercalcemia, a urina dele vai ter muito cálcio. O indivíduo que está com hipocalcemia, está faltando, ele vai ser pobre em cálcio. Então, o rim ele faz papel de regular o que ele pode e o que ele não pode eliminar. E as excretas estão Professor, e a aqui, questão né? do ferro? O que tem em ferro? Como é que funciona aí no rim? Ele já é produzido assim no próprio órgão? Armazenado? Como que é? O nosso ferro que a gente vai usar para produzir hemoglobinas, para gerar novas hemácias, né? Lembra que a hemoglobina é aquela proteína que vai ferro que fica dentro das hemácias, né? E o ferro é de fato a molécula, o átomo que se liga no oxigênio para transferir. O ferro, pessoal, ele é armazenado no nosso corpo no fígado. Lá atrás eu devo ter de fígado, deixa eu ver. O fígado produz uma proteína chamada ferritina. E a ferritina, nela se ligam átomos de ferro. Então, o reservatório do corpo é o fígado. Então, o ferro que é absorvido no intestino, quando passa pelo fígado, ele é captado pelo hepatócito
dentro do hepatócito nessas proteínas ferritina. Aí o hepatócito vai usar esse ferro para produzir diversas enzimas que a gente precisa, que usam ferro também. E no caso da medula óssea, ela vai usar esse ferro para produzir hemácias, para produzir novas moléculas de hemoglobina. Caso haja filtração de ferro, né, nos rins, não vai parar na urina, não. Né? É logicamente um mineral importante para o nosso organismo. Então ele é reabsorvido. O mesmo vale para todos os minerais, eles vão ser reabsorvidos ao longo do néfron, de acordo com a necessidade. Aqui mostrando para vocês, essa imagem é bem boa, né? Mostrando a cápsula de Bowman, o glomérulo aqui dentro. Então, ó, o plasma que corre pela primeira parte do néfron, o primeiro túbulo, que é o proximal. Lembrar que o proximal, ó, tem microvilosidades. Alguém lembra da aula passada? A gente, a primeira parte do néfron, o primeiro túbulo do néfron tem microvilosidades. Por que o proximal tem nas suas células, que é a mesma estrutura que a gente viu lá no intestino fino, que aumentava a capacidade, a área de absorção do intestino fino? Por que o proximal tem essa estrutura também? Porque é absorvida a maior parte dos nutrientes? É porque é o proximal que eu vou absorver a maior parte dos nutrientes. Ó. Ele tem as microvilosidades nas células que revestem o túbulo proximal, que é o primeiro túbulo, porque já é nele, ó, que eu reabsorvo 100% da glicose que foi filtrada, 100% dos aminoácidos, 35% do sódio, do potássio, 100% da água. Então já é nele que eu reabsorvo tudo que foi indevidamente filtrado. Então eu pego de dentro do túbulo e devolvo para a corrente sanguínea já no proximal. Vocês devem se lembrar de eu falar para vocês na passada que assim que passa do proximal, o fluido que vai para a alça de Henle, para o distal e para o coletor é água, excretas e o excesso de minerais. Tanto que eu vou ter mais um ponto de reabsorção de minerais na alça de Henle, outro ponto no distal, e mais absorção de água e minerais aqui também no coletor. O que sobra no final é um pouquinho da água que foi filtrada, menos de 10% da água que foi filtrada inicialmente vai estar presente na urina, o excesso e as excretas. Professor? Oi, pode falar. No túbulo proximal absorve sangue também? Plasma? Túbulo proximal, não. O sangue é o fluido que corre dentro dos nossos vasos. O sangue ele é formado por hemácia, leucócito, plaqueta, proteínas, e ele também tem e essas hemácias, plaquetas, leucócitos, proteínas estão suspensas em um líquido, que é o plasma, é a parte líquida do sangue. O que está saindo do glomérulo para dentro da cápsula aqui é o plasma, a parte líquida. As proteínas, as células continuam dentro do vaso. Tá? Proteína e célula só se vaso sanguíneo se o vaso se romper, numa hemorragia. Aí as hemácias, os leucócitos, as plaquetas e as proteínas extravasam para fora do vaso, rompeu. Aqui não, aqui é uma filtração. Aqui no glomérulo tem poros na parede do vaso e aí o líquido sai, quase todo o plasma sai, fica dentro dos vasos aqui, ó, vem para a arteríola aferente, as células, as proteínas e pouquíssimo, porque quase todo o plasma foi filtrado. Mas de cara, ó, esse plasma que foi filtrado em excesso, o excesso de água, de minerais, é reabsorvido e volta para a arteríola aferente, volta para o vaso. O professor, então, do glomérulo só sai o plasma.
Glomérulo só sai o plasma, só a Aí parte depois líquida. ele é absorvido na arteríola, né? Isso. Aí o plasma que foi filtrado aqui em excesso, o excesso de água, minerais, os nutrientes, já voltam de cara para a arteríola. Ah, Aqui tá. no glomérulo eu não filtro proteínas, não filtro células. Se eu vejo, inclusive, células do sangue na urina, por exemplo, hemácias na urina, eu vou chamar de hematúria. Se eu vejo proteínas na urina, eu vou chamar de proteinúria. Proteinúria e hematúria são sinais de problema, tá? São sinais, inclusive, de doença renal. Devo ficar atento à presença de sangue, de hemácias na urina e de proteínas na urina, porque um glomérulo saudável não filtra proteínas e nem hemácias. Um glomérulo saudável só filtra plasma, só líquido, só a parte líquida do sangue. Se eu vejo proteínas ou hemácias na urina, isso vai provocar problemas de renal. Muitas vezes pode ser uma glomerulonefrite, uma inflamação do glomérulo. Certo, obrigada, professor. Ó, vamos então para a nossa aula de hoje, né? Antes de começar aqui, vou mostrar para vocês. Vocês devem ter notado que eu falei e pulei uma informação que estava aqui no desenho. Ó. Como é que chama essa parte aqui do néfron, gente? Essa aí é a alça de Henle. Primeiro tem Alça a. de Henle. É, A alça é. de Henle. Proximal, alça de Henle, e esse aqui é o. Por que eu estou mostrando isso, gente? No finalzinho da alça de Henle e no Se aí é o comecinho túbulo do. coletor. Não, esse é o coletor. Tá? Proximal, alça de Henle, distal, coletor. Ah, tá. A ordem. Proximal é a primeira parte, onde eu absorvo os nutrientes, alça de Henle, distal e túbulo coletor. Entre a alça e o distal, vocês devem ter reparado que eu desenhei umas célulazinhas diferentes aqui, ó, pintei elas de laranja e escrevi mácula densa. Hoje vocês vão entender o que essas estruturas estão fazendo aqui. Por que eu tenho uma célula diferenciada na parede do meu tubo, entre a alça e o túbulo distal? Essas células diferenciadas são chamadas de mácula densa, e elas têm uma função distinta. Devem ter notado também que eu desenhei um outro tipo de célula diferenciada na parede e chamei de célula justaglomerular. Ó, são dois grupos diferenciados de células que se comunicam entre si. Só que é importante vocês saberem que uma dessas células, que formam a mácula densa, elas estão na parede de quem? Do néfron, do túbulo, entre a alça de Henle e o distal. Já as justaglomerulares são células da parede da pílula, diferenciadas também. Essa figura aqui mostra bem, aqui sobe próximo do glomérulo. Tá vendo que a alça de Henle ela desce, ela faz uma curva, depois ela sobe. Quando ela sobe, ela passa próxima da arteríola eferente. Então, as células da parede do final da alça de Henle que estão em contato com a arteríola são chamadas de mácula densa, células diferenciadas da mácula densa. Já as células da arteríola estão em contato com a mácula, células justaglomerulares.
Gente, é graças à interação entre essas duas células que o nosso rim consegue exercer efeito sobre o material. Então é importante eu entender que entre a minha alça de Henle e o meu túbulo distal, na parede interna do meu túbulo do néfron, nessa região, eu tenho células diferenciadas chamadas mácula densa e tenho células associadas à mácula densa. Só que a célula justa glomerular é uma célula da parede da arteríola. Faz alguma ideia do porquê essas células da mácula densa estão aqui? Qual é a função delas? Sabe não? Não sei, professor. Também. Ó, vamos lá. Gente, essa mácula densa, aqui especializadas na túbulo, o que elas estão detectando? São células sensoras, são sensores químicos do volume de filtrado que está passando aqui pelo néfron. Quanta água e quanto sódio estão passando da alça de Henle para o túbulo distal. A mácula densa é um sensor do volume de filtrado. Vê se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. Se está passando muita água e muito sódio aqui por dentro do néfron, entre a alça de Henle e o distal, a mácula densa vai detectar um grande volume de filtrado. Se tem um volume grande de filtrado, é porque eu tenho um sanguíneo, eu estou muito bem hidratado, ou é porque eu estou desidratado com pouco volume sanguíneo? Se está passando, se eu estou filtrando antiplasma. Tá bem hidratado? Bem tratado. Estou bem hidratado. Estou com muito volume de sangue. Estou com tanto volume de sangue que passa aqui pelo néfron, eu filtro bastante o glomérulo, e está passando aqui um plasma abundante, né? Um filtrado abundante, bastante água, bastante sódio. Como é que vai ser minha urina nessa situação, gente? Volumosa ou concentrada? Volumosa. Volumosa. Então, vamos lá. Pensa o oposto agora. Você Professor, está desidratado. Oi. e tipo assim, quando a gente tá um bom tempo sem tomar água e quando toma bastante água, aí sai muito sódio do nosso corpo? Não, a quantidade de sódio no corpo não tem a ver com a quantidade de água. O nosso rim ele vai filtrar, ele vai reabsorver sódio de acordo com a sua necessidade de sódio. Se tem muito sódio no organismo, o seu rim vai se dar o luxo de eliminar mais sódio na urina. Se tem pouco sódio no organismo, ele vai reabsorver o sódio. E junto sempre vai água. Então, quando a gente reabsorve sódio, a gente reabsorve água junto. Por isso que os médicos falam que sal retém líquido. Quanto mais sódio você ingere, o seu rim vai reabsorver. Quando ele reabsorve, ele puxa a água junto. E aí, com isso, o acúmulo de água nos seus tecidos, né? Primeiro no seu sangue, depois nos seus tecidos. Então, por isso você retém líquidos quando ingere sal. Vamos Professor, para o exemplo outro. Oi. Quando você vai urinar e sua urina está concentrada e parece que dá uma ardida na sua urina, por que se deve esse ardor? Pode ser um sinal de infecção urinária. Lembra que eu falei para vocês que as bactérias sobem
urina, a infecção urinária, ela acontece de baixo para cima. As bactérias sobem a uretra, vêm para a bexiga e depois sobem o ureter. Então, quando eu tenho bactérias, micro-organismos aqui dentro da uretra, a hora que a urina passa, ela vai lavar esses micro-organismos, há uma ardência, porque a urina é ácida e as bactérias provocaram lesão aqui no epitélio da uretra. Então, a hora que a urina passa, dá uma ardência. E no caso, quando isso acontece só uma vez, já é sinal de infecção? Ou tipo, depois que você bebe água, resolve? Já aconteceu comigo. Normalmente o próprio jato de urina, há essa ardência porque está limpando. Ah, tá. Mas é bom quando isso acontece ficar atento à urina. Se a urina começar a turva e mal cheirosa, é sinal de que essa bactéria pode ter conseguido subir pela uretra e chegado na bexiga. Então é bom ficar atento. Se elas continuarem saindo límpidas e com aroma normal, é sinal de que você limpou a sua uretra. Certinho. Gente, então, vamos pensar o seguinte agora. Eu estou desidratado. Se eu estou faltando, desidratado, está faltando corpo, né? Como é que vocês acham que está meu volume sanguíneo nesses casos, gente? Normal ou reduzido? Sendo o meu sangue um tecido líquido. Se eu estou desidratado, meu volume sanguíneo está reduzido. Então, eu vou estar filtrando muito plasma aqui ou pouco? Como é que vai estar o meu fluxo de filtrado? Pouco. Pouco. Gente, é esse o que é da questão. Quando tenho pouco plasma sendo filtrado, quando eu estou desidratado, concorda comigo que vai estar passando aqui por dentro do néfron pouca água e pouco sódio? Esses, gente, são os sinais preponderantes para eu ativar a mácula densa. As células da mácula densa são detectores da falta de sódio e da falta de água, ou seja, de um fluxo de filtrado baixo. A mácula densa são células especializadas da parede do nosso néfron, entre a alça de Henle e o distal. E qual é a função da mácula densa? Detectar baixos níveis de água e estado. Ou seja, o que ela está detectando no final das contas, gente? Ela está detectando qual estado em que eu estou hidratado ou desidratado? Desidratado. Meu volume sanguíneo está alto ou baixo? Baixo. Um baixo volume sanguíneo, gente, ele significa uma pressão arterial elevada. A pressão do sangue nos meus vasos está alta ou está baixa? Baixa. Alguém não entende? Se não entender, fala agora. Se vocês entenderem isso agora, antes da gente seguir. Alguém não entende que um baixo volume sanguíneo implica em baixa pressão arterial e que um volume sanguíneo alto significa alta pressão arterial? Quem quer que eu explique isso de uma outra forma? Ou todos entenderam? Eu tenho que entender, eu tenho que ter certeza que vocês entenderam que quando o meu volume sanguíneo está baixo, minha pressão está baixa. Quando meu volume sanguíneo está alto, minha pressão está alta. Você pode explicar para mim, professor, essa relação? Ó, pensa o seguinte, uma mangueira aí da sua acoplada numa torneira. Você vai lá, a mangueira é um tubo, como são os nossos vasos. E dentro dela corre um líquido, dos nossos vasos. Se você abrir pouquinho a torneira, só metade, como é que vai ficar a pressão do fluxo de água dentro dessa mangueira? Vai ficar boa ou vai ficar baixa? Baixa. Baixa. Agora ele abre a torneira totalmente. O volume de água agora correndo dentro da mangueira, dentro do tubo, é maior. Como é que está a pressão agora desse líquido dentro da mangueira, agora que ele está correndo em maior quantidade? Alta. Maior, não é? O mesmo raciocínio vai valer para o sangue. O sangue é um líquido que corre dentro de tubos. Correndo dentro desse tubo, quanto mais volume sanguíneo correndo dentro dos vasos, mais pressão nos vasos. Quanto menos volume sanguíneo correndo, menos pressão. Então, quando eu estou, meu volume sanguíneo está baixo, então minha pressão arterial está baixa.
A mácula densa, gente, são células na parede do meu néfron que vão justamente detectar esse estado, um estado de desidratação e baixa pressão arterial. E é por isso que a mácula densa vai desencadear toda uma cascata de eventos que nós vamos estudar hoje. Começa com a mácula densa estimulando a célula justa glomerular a produzir renina. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a célula justa glomerular está na parede da arteríola, mas ela está em contato íntimo com a mácula densa. Então, se a gente voltar aqui, ó, a mácula densa está em contato íntimo com as células justaglomerulares. O fluxo de filtrado está passando aqui dentro. Quando ele tem pouca água e pouco sódio, quando a gente está desidratado, com pressão baixa, a mácula densa se ativa e estimula ele, ó, a produzir renina. Gente, a renina é uma enzima renal. Ela vai dar início a uma cascata de eventos para corrigir quais problemas? Vocês acham que a renina vai mudar no corpo, gente? Ela foi produzida em que contexto? Vamos fazer ao... Vocês entenderam? A enzima Seria corrigir a renina... desidratação? Sim, corrigir a desidratação. Vamos fazer o contrário para a gente chegar lá. A enzima renina foi produzida por quem? Célula justaglomerular. Professor, não sei falar o nome dessa célula. Célula justaglomerular. Tá. Pela célula justaglomerular. Situa para mim, onde é que essa célula está? Que célula é essa? Fica Tá na arteríola, sim. na parede da arteríola, ok. A célula justaglomerular, então, produziu renina. Sob estímulo de quem? Da mácula densa. Da mácula densa. Mácula densa são células de onde, gente? Do néfron. A parede do néfron, entre a alça de Henle e o túbulo distal. Como é que a mácula densa soube estimular a célula justaglomerular a produzir renina? Qual foi o estímulo para a mácula densa estimular a célula justaglomerular a produzir renina? Detectou pouco plasma. Pouco água e pouco sódio dentro do filtrado. Pouca água Desidratação. ou um baixo volume de filtrado. Um baixo volume de filtrado significa que eu estou hidratado ou desidratado? Desidratado. Desidratado. E meu volume sanguíneo está alto ou está baixo? Baixo. 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 Se meu volume sanguíneo está baixo, como é que está minha pressão arterial? Baixa. Baixa. Baixa também. Pronto. Esse comecinho é importantíssimo. Agora para frente fica fácil. Só precisava que vocês soubessem que a renina é produzida pela célula justaglomerular sob estímulo da mácula densa quando estamos desidratados e com pressão baixa. Baixo volume sanguíneo. Então, gente, qual deve ser a função da renina no nosso corpo? O que vocês acham que ela deve desencadear? Mecanismos que façam a minha hidratação melhorar e façam o que com o meu volume de sangue e a minha pressão arterial? O que a renina deve fazer, gente? Abaixar mais ainda ou normalizar eles? Aumentar Não, o meu tentar dar volume? uma homeostase. Para tentar dar uma homeostase. O volume sanguíneo para o normal e minha pressão arterial para o normal, porque elas estão baixos, né? Volume e pressão. E eu concordo que quando eu me hidrato, eu já estou resolvendo o problema do meu volume de sangue? Sim. Quando eu me hidratar, vou ingerir água, meu volume de sangue vai melhorar. Então, eu vou melhorar a minha volemia. Volemia é volume de sangue. E ao aumentar o meu volume de sangue, por conta da hidratação, o que vai acontecer com a minha pressão, gente? Creio que vai. Se aumentar, a pressão aumenta, né? Mas se ele subir, porque estava baixo, se subir, creio que a pressão normaliza. Gente, ó, se eu estou com pouco volume de sangue, minha pressão está baixa. Pouco volume de sangue é porque eu estou desidratado. Se eu me reidrato, sobe, então o que acontece com a minha pressão? Sobe junto. Sim. Não é isso? Sobe junto.
professor. Oi, quem é que me chamou aí? Amanda, você pode repetir novamente o que você falou aí agora há pouco? Sim. Então, vamos lá. Quando eu estou desidratado, meu volume sanguíneo está baixo. Está faltando água. Eu tenho que pensar que o meu sangue é um tecido líquido, à base de água. Está faltando água no meu organismo, estou desidratado, meu volume de sangue fica baixo. E um baixo volume de sangue significa uma pressão arterial baixa. Quanto mais sangue fluindo nos meus vasos, maior a pressão. Se eu tenho pouco sangue fluindo, porque estou desidratado, minha pressão está baixa. Como é que o meu corpo corrige esse problema? Ele corrige nos rins. Quando o fluxo de filtrado está baixo no néfron, a mácula densa detecta que tem pouca água e pouco sódio sendo filtrado. Ela detecta esse estado de desidratação com baixo volume e baixa pressão. Quando a mácula densa detecta isso, ela produz uma substância, que a gente vai chamar de PGE, mas são prostaglandinas. A mácula densa produz essas substâncias para estimular a célula justaglomerular a produzir renina. A renina é uma enzima renal produzida pela célula justaglomerular, que é uma célula da parede da arteríola. Qual que vai ser a função da renina? Ela vai desencadear uma cadeia de eventos que vai levar à minha reidratação, aumentar o volume e aumentar a pressão arterial. Então a renina vai corrigir isso. Eu coloquei para vocês aqui embaixo. Quando eu estou hidratado, meu volume sanguíneo está alto, minha pressão está alta. Quando eu estou desidratado, minha volemia, meu volume de sangue está baixo, minha pressão arterial está baixa. Qual é o estado que ativa a mácula densa? É o estado em que eu estou hidratado com muito volume ou desidratado com baixo volume? Desidratado com baixo volume de sangue e baixa pressão. É esse estado que ativa a mácula densa, porque ela é um sensor do volume de filtrado. Quando o filtrado que está passando aqui é baixinho, pouco, a mácula densa se ativa. E aí ela estimula a célula justaglomerular a produzir renina. Entendeu melhor agora? Entendi, professor. Por isso que elas são pertinhas uma da outra, professor? Porque uma ativada já estimula a outra? Por isso que elas são perto uma da outra, é isso que você falou? Isso, eu falo a mácula densa e a justa glomerular. Sim, olha aqui, ó, como elas estão grudadinhas. Porque a mácula densa, quando ela detecta que aqui dentro do néfron está correndo pouca água e pouco sódio, a mácula densa produz prostaglandinas, e essas prostaglandinas já estimulam diretamente as células justaglomerulares. Olha onde elas estão. O nome delas, gente, é porque elas estão perto do glomérulo. Por isso, justaglomerulares, que são células próximas do glomérulo, junto do glomérulo. Por isso, justaglomerulares. Então, elas estão próximas por isso. Porque assim que a mácula densa detecta que, baixos níveis de sódio e água correndo dentro do néfron, ela entende que o indivíduo está desidratado e com pouco volume de sangue. Então, o que a mácula densa faz? Estimula a justa glomerular a produzir renina. Vamos ver agora o que a renina faz? A renina, gente, é uma produzida pelos rins, especificamente pela célula justaglomerular da arteríola renal, arteríola eferente. Se a renina é uma enzima, já falamos sobre isso. Sempre que vocês virem em biologia o termo enzima, e uma substância é uma enzima, o que vocês devem concluir, gente? O que ela está fazendo no nosso corpo? O que toda enzima faz? Bom, no digestório elas quebravam, né, as moléculas em moléculas menores, em aminoácidos.
Isso. Mas melhor isso para mim, tá faltando um verbo. Sempre que vocês falarem em proteína, em enzimas, proteínas que agem como enzimas, como é o caso da renina, tem que vir na cabeça de vocês um verbo específico, que é a função delas no corpo humano. Vamos, puxa aí na memória. O que enzimas fazem? Lembra do A e B se transformando em AB? Realiza reações químicas, algo assim? Catalisa reações químicas. Perfeito. Enzimas são moléculas biológicas, são proteínas que as catalisam reações químicas. Ao catalisar reações químicas, gente, elas aceleram ou permitem que as nossas reações metabólicas aconteçam. Tá certo? As enzimas, elas têm esse papel de catalisar reações químicas e permitir transformações químicas. A gente viu várias enzimas no trato gastrointestinal que faziam transformação, gerando outras moléculas. Aqui a renina faz a mesma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a proteína que o fígado produziu lá quando nós estudamos hepatócito. Eu falei para vocês, uma das milhares de funções do hepatócito é produzir uma proteína angiotensinogênio, gente. Essa terminação aqui, ó, gênio, significa que ela está ativa antes. No pepsinogênio, lá no estômago, no tripsinogênio, no quimiotripsinogênio. Então, uma proteína tem com essa terminologia, ela está ativa ou inativa? Inativa. Inativa. Então, o fígado produz uma proteína inativa chamada angiotensinogênio. O hepatócito produz e lança no sangue. Quando nós estudamos fígado lá atrás, eu falei para vocês, o angiotensinogênio tem a ver com a pressão arterial. Nós vamos falar dele lá no fígado. Chegou a hora. Então, o hepatócito produz angiotensinogênio. Quando o angiotensinogênio entra em contato com a renina, que é uma enzima produzida pelos rins, o que a renina faz? Ela quebra o angiotensinogênio e transforma ele em angiotensina 1. A angiotensina 1, olha o nome dessa molécula, gente, angiotensina. Angio de vaso. Tensina de quê? Tensão, pressão. Então, o que essas angiotensinas vão fazer? Vão aumentar ou vão diminuir minha pressão? Aumentar. Aumentar. E elas estão sendo produzidas em que contexto? Eu estou com a minha pressão alta ou baixa? A cascata que levou à ativação da angiotensina, o indivíduo estava com a pressão alta ou baixa? Baixa. Então faz sentido ele produzir uma molécula que vai aumentar a pressão? Sim. Faz, né? Ele está corrigindo esse problema. Então vamos lá. A angiotensina 1 ainda não é a minha molécula biológica ativa. Eu vou precisar passar por mais uma etapa de ativação para eu chegar na molécula que de fato corrigirá esse problema. É a angiotensina 2. Para a angiotensina 1 virar angiotensina 2, eu vou precisar de mais uma enzima, chamada agora ECA. Essa enzima ECA, gente, anota aí, ela é uma enzima pulmonar. Se o angiotensinogênio foi produzido no fígado, a ECA é uma enzima pulmonar. A ECA é uma enzima produzida nos pulmões. Olha só o que é fisiologia humana. Eu tenho um problema de hidratação que é sistêmico, pressão baixa que é sistêmico. Quem detectou? Meu rim produziu uma enzima que vai ativar uma substância produzida pelo fígado. E para eu gerar a angiotensina 2, eu vou precisar de uma enzima pulmonar. Olha só, gente, vasos sanguíneos, rim, fígado, pulmão,
todo mundo atuando numa mesma cascata, num mesmo sistema, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, DH. Nós estamos estudando hoje. Então vamos lá, vamos voltar para a renina. Renina, quando é produzida, ativa o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 é convertida pela ECA, uma enzima pulmonar, em angiotensina 2. A ECA, gente, ela é uma enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Por isso, ECA significa enzima conversora da angiotensina. Tá? Por isso, ECA é uma sigla, uma abreviação para enzima conversora da angiotensina. O que a ECA faz? Converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 é uma molécula hipertensora por vários motivos. Até aqui, gente, eu vou falar agora do que a angiotensina 2 é hipertensora. Mas até aqui, produção de angiotensina 2, conseguiram acompanhar qual é o processo que vai levar à produção dela? Tranquilo. Sim. Sim. Então, beleza, né? Peguei o angiotensinogênio, converti a angiotensina 1 com a ação da renina, que foi produzida graças à ativação da mácula 10, numa pessoa desidratada e com baixo volume de sangue, baixa pressão. O que a renina vai fazer, então? Ela vai iniciar uma cascata para eu subir essa pressão de novo, para eu reidratar e para eu voltar a ter meu volume de sangue adequado. Como é que a renina faz isso? Ela começa convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí uma enzima pulmonar, a ECA, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E será essa substância, a angiotensina 2, que vai corrigir o problema. Como? De cara, gente, vocês têm que saber que a angiotensina 2 é poderosamente hipertensora. Por que ela aumenta a pressão? Porque ela acelera o coração. Ela aumenta FC. O que é FC, gente? Frequência cardíaca? Frequência cardíaca. Então, a angiotensina 2 aumenta a frequência cardíaca. E ao aumentar a frequência cardíaca, um coração batendo mais rápido, bombeando sangue com mais velocidade e intensidade nos meus vasos. A minha pressão sobe ou abaixa? Aumenta. Sobe. Aumenta. Por favor, aumenta. Lembra do exemplo da mangueira. Quanto mais água, mais rápida sendo bombeada dentro da mangueira, maior a pressão da água ali dentro. Então, nossos vasos, a mesma coisa. Quanto mais intenso é o fluxo de sangue, quanto mais veloz, quanto mais volumoso, mais pressão. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. O outro forma da angiotensina aumentar a pressão é que ela provoca vasoconstrição. Sempre que uma substância contrai os meus vasos, gente, como é que fica o fluxo sanguíneo ali dentro? Relaxado, lento, ou ele fica espremido com uma pressão maior? Quando o vaso se contrai, ele pressiona o fluxo sanguíneo Pressiona. ou não? Pressiona? Pressiona. Quanto mais eu contrair o vaso, mais ele pressiona o vaso sanguíneo. Então, a vasoconstrição é um poderoso estímulo hipertensor, tá? Que aumenta a pressão arterial. Você está se perguntando, professor, a angiotensina 2 é uma molécula do mal, então ela está aumentando a frequência cardíaca, vasocontraindo, aumentando a pressão do sangue dentro dos vasos. Pressão alta é ruim. Gente, pressão alta é ruim cronicamente. Mas nós precisamos elevar a nossa pressão em alguns momentos do nosso dia? Ou ela deve ficar sempre constante? O que vocês acham? Como fazer arterial é algo sempre constante ou ela sobe, ou ela precisa subir em alguns momentos do dia? Subir, Eu acho que eu como preciso por subir. exemplo nos exercícios. Por favor, na atividade física, eu preciso de uma frequência cardíaca mais alta e preciso de vasoconstrição, preciso de aumentar a minha pressão arterial. Tanto que se você terminar de fazer atividade física e for lá aferir a pressão, você vai achar que você é hipertenso. Sua pressão vai estar lá no alto. É normal ela estar lá no alto? É porque você está em atividade física. Ela não pode ir lá para o alto e ficar. Se ela continuar alta, é porque você está com quadro de hipertensão.
Numa pessoa saudável, ela faz atividade física, a pressão sobe e depois a pressão desce novamente. Aí, essa pessoa pode estar sob efeito da angiotensina 2, que é uma substância que acelera o coração e vasocontrai. Então, a pressão nós já vimos que ela aumenta. Falar, professor, até agora a angiotensina não fez nada em relação a quê? A meu estado de hidratação e meu baixo volume de sangue por falta de água. Como é que a angiotensina 2 resolve isso? Olha que interessante. Nós estávamos estudando um sistema que envolvia o rim, o fígado, o pulmão. Agora nós vimos que ele tem efeito sobre o coração e os vasos. A angiotensina 2 a gente ainda vai atingir o sistema nervoso central, uma região do nosso sistema nervoso central chamada hipotálamo. Sabe o que nós controlamos no hipotálamo? Algumas sensações primárias, como a fome e a sede. Quando a angiotensina 2 age no hipotálamo, lá no nosso sistema nervoso central, ela induz a sensação de sede. Por que é importante a angiotensina induzir a sensação de sede? Ao induzir a sensação de sede, qual ato eu vou... Qual ato eu vou fazer em seguida se eu tenho uma substância estimulando o meu hipotálamo a gerar sensação de sede? Beber água. Beber água. E ao beber água, eu estou fazendo o quê, gente? O que eu estou corrigindo? A desidratação. E meu volume sanguíneo vai fazer o quê? Aumentar ou diminuir? Aumentar. 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 Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Nem sempre, gente, quando eu estou desidratado, pense o seguinte, você está desidratado, baixo volume sanguíneo, sua pressão está baixa. Sua mácula densa detectou esse problema, estimulou a célula justaglomerular, ela produziu renina, a renina gerou angiotensina 1, a ECA converteu em angiotensina 2. E aí ela vai no seu hipotálamo e estimula a sensação de sede para você beber água e se reidratar, corrigir o seu volume sanguíneo e aumentar a sua pressão. Só que você está num deserto. Eita, que azar. Você caiu você naufragou, está numa ilha, uma ilha que não tem água doce. Se você beber água salgada, você vai desidratar mais ainda, não pode. Como é que você vai fazer? O que vocês acham que o seu corpo pode fazer, gente, já que não tem como você beber água, não tem água disponível? O que o seu corpo vai fazer para te manter vivo o máximo tempo possível, já que não tem como você se reidratar? Seria saliva? Não. Como é que vocês acham que ele vai fazer para que você não perca mais água ainda? Olha aqui, é a principal forma de eu perder água. Nesse contexto, esse indivíduo vai fazer uma urina volumosa, ou vocês acham que a produção de urina dele vai ficar o mais contida possível? Contida. Vai ficar contida. Contida. Graças à angiotensina 2. Ao mesmo tempo que ela está estimulando você a beber água, porque ela está agindo no hipotálamo, gerando sensação de sede, ela também está agindo aqui no seu néfron. O que ela está fazendo no néfron, gente? Estimulando intensamente a reabsorção de água. Intensamente a reabsorção de água. Por que ela está fazendo isso? Porque, ora, não necessariamente ela só gera sensação de sede. Você vai beber água? Não necessariamente. Depende se você tem ou não água disponível. Até você começar a beber água, a angiotensina 2 providencia para que você também não perca mais água. Com isso, ela aumenta a reabsorção de água no finalzinho do néfron, do túbulo coletor, gerando uma urina super concentrada. Em compensação, ela retém água dentro do corpo, até que você de fato beba água e se hidrate novamente. Olha que interessante, ela cuida do nosso estado de hidratação de duas formas diferentes. Ela trata de providenciar um aporte novo de água, que a gente volte a beber água, porque ela gera sede, e ao mesmo tempo ela providencia que você não perca a pouca água que você tem, afinal de contas você está o quê?
desidratado. Como é que ela bloqueia essa perda de água? Ela aumenta a reabsorção de água no finalzinho do néfron, no túbulo coletor. Como que a angiotensina 2 faz isso? Ela estimula, gente, a produção de dois hormônios que promovem reabsorção de água no néfron. A aldosterona e o ADH. ADH, gente, é o hormônio antidiurético. O nome dele já fala, né? Ele promove diurese ou ele diminui o volume de urina? Ele é antidiurético. Diminui. Ele diminui o volume de urina. Então vamos lá, a angiotensina 2, ela consegue estimular a produção de dois hormônios, a aldosterona e o ADH, e ambos esses hormônios vão agir no túbulo coletor, aumentando a reabsorção de água. Vamos ver como que isso acontece? Não sei se vocês se lembram que eu mostrei o proximal, mostrei a alça de Henle, mostrei o distal. Cada um deles tinha um transportador que reabsorvia água e minerais. E no túbulo coletor eu falei para vocês o seguinte: o túbulo coletor é o meu ponto final de absorver água. Eu tenho uma bomba de sódio e potássio que reabsorve sódio e água para minha artéria e joga fora potássio. E eu tenho as minhas aquaporinas. Falei, aquaporinas, pessoal, são poros para transportar água. Então, elas estão captando água do néfron e levando para a arteríola. São os dois últimos pontos de absorção de água. Se eu absorver pouca água aqui, a minha urina fica volumosa. Se eu reabsorver muita água nesses dois pontos, a minha urina fica concentrada. Olha o que a aldosterona faz. Ela ativa a bomba para eu absorver mais água e sódio e eliminar potássio. Por isso, a aldosterona é um hormônio que está me fazendo reabsorver mais intensamente a água aqui no túbulo coletor. Já o ADH, o antidiurético, ele é um ativador de aquaporinas. Então, ele aumenta a quantidade de aquaporinas aqui no túbulo coletor. Consequentemente, aumenta a reabsorção de água. A gente concorda que tanto a aldosterona quanto o ADH estão me fazendo reabsorver água. Como é que vai ficar o meu volume de urina quando esses dois hormônios estão atuando no meu túbulo coletor? Como fica o volume de urina? Baixo. E meu volume de sangue, meu estado de hidratação, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então tá vendo que a angiotensina 2 conseguiu aumentar o meu volume de sangue e reduzir a minha desidratação, atuando no túbulo coletor, no finalzinho do néfron, graças ao fato de que a angiotensina 2 estimula o corpo a produzir dois hormônios que retêm água, aldosterona e ADH. A aldosterona ativa a reabsorção de água e sódio pela bomba de sódio e potássio. E o ADH ativa as aquaporinas, são poros que absorvem água. Dessa forma, a angiotensina 2 tem amplos efeitos para corrigir a minha pressão arterial e para me reidratar. Ela me leva a beber água porque me faz sentir sede. Ela promove reabsorção de água no túbulo coletor porque estimula a produção de dois hormônios antidiuréticos, o ADH e a própria aldosterona. E ela ainda aumenta a minha pressão ao aumentar a frequência cardíaca e promover vasoconstrição. Concorda que depois que eu produzi a angiotensina 2, eu corrigi o meu problema inicial de desidratação, baixa volemia e aumentei minha pressão? Sim ou não? Sim. Sim. Como foi que eu consegui produzir a angiotensina 2, gente? Da onde que ela veio? Pela ativação da angiotensina 1 através da enzima ECA do pulmão. A ECA converteu a angiotensina 1 em angiotensina 2. De onde que eu tinha angiotensina 1 para converter em 2 pela ECA? Da onde que apareceu a angiotensina 1 no meu corpo? Do angiotensinogênio do fígado. Do fígado. Como é que a angiotensina do fígado virou angiotensina 1? Pela renina. Pela renina. E renina veio de onde? Veio lá da justa glomerular.
da célula justa-glomerular. Por que a célula justa-glomerular produziu a enzima renina? Porque a mácula densa estimulou ela. Porque ela foi estimulada pela mácula densa. E por que a mácula densa sentiu necessidade de estimular a célula justa-glomerular a produzir renina? Porque ela detectou pouco sódio e água. Pouco sódio e pouca Volume. água no filtrado. E esse pouco sódio e pouca água significa que o meu corpo está em qual estado? Desidratação, pressão Desidratado. baixa. Baixo volume de sangue, pressão baixa. Gente, não, olha só, a aldosterona é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal. E o ADH é um hormônio produzido também pelo hipotálamo. Então, olha que loucura. Eu tenho um sistema que começa no rim, que envolve uma proteína do fígado, que precisa de uma enzima do pulmão, que gera uma substância que age no sistema nervoso central, no hipotálamo, na glândula suprarrenal, estimulando a produção de aldosterona, nos vasos sanguíneos e no coração, com reflexos sobre o túbulo coletor, aqui nos rins, aumentando a reabsorção de água no túbulo coletor, tanto por efeito da aldosterona quanto do ADH. Uma ativa a bomba de sódio, a outra ativa aquaporinas, mas ambos aumentam a reabsorção de água, aumentando meu volume sanguíneo, aumentando minha pressão, me reidratando, em compensação gerando uma urina muito concentrada, com pouca água, já que a água foi reabsorvida. Isso sim é fisiologia humana pura. Um sistema que integra vários tecidos, cada um atuando em um papel no controle da pressão arterial. Então, se algum dia alguém falar para você assim, nossa, fulano está com um problema grave no rim, grave, está com uma doença hepática, vai ter algum problema de pressão arterial? O aluno que não sabe fisiologia, ele fala assim, rim, fígado, não tem nada a ver com a pressão, não. Fígado tem ou não tem alguma coisa a ver com a pressão arterial? Sim. Tem. Qual que é o papel dele nesse processo todo? Seria em relação com o que aprendemos agora, professor, com relação ao antensinogênio? Sim, gente, o fígado produz o angiotensinogênio. Se eu tenho uma doença hepática grave, uma insuficiência hepática, concorda que eu posso ter uma produção deficitária de angiotensinogênio? Se Sim. faltar angiotensinogênio, vai faltar o que para mim? Vai faltar angiotensina 2. Angiotensina 2. Em última instância, a angiotensina 2, porque sem angiotensinogênio eu não vou produzir A1, sem A1 não vou ter A2. E pode acontecer no pulmão também, né? Porque se tiver um defeito aí, não tiver. A ECA, não tem. Se faltar ECA no meu corpo, a angiotensina 1 não vira 2. E se minha doença é renal? Se minha doença é renal, eu posso ter problemas na produção de renina. Você está vendo que essa cascata, como ela envolve múltiplos tecidos, ela pode ser afetada por problemas em múltiplos tecidos. Problemas no fígado, problemas no pulmão. Olha, a ECA é uma enzima que ficou mundialmente conhecida agora por conta da Covid. Porque nós descobrimos que a porta de entrada para a célula pulmonar, o vírus SARS-CoV-2 entra na célula pulmonar atravessando essa proteína, a enzima ECA. Ô, professor, e esse angiotensinogênio e a ECA, elas vão para o rim? A angiotensina e a ECA? Isso. A ECA é uma enzima que fica na parede da célula pulmonar. Tanto que o COVID entra na célula pulmonar atravessando ela. Ela é uma enzima de membrana. Ela fica presa na parede do pulmão. A angiotensina e o angiotensinogênio ficam livres no sangue. Então, quando o angiotensinogênio passa pelo rim, ele entra em contato com a renina, que está na parede da célula renal. E aí, a hora que o angiotensinogênio está passando aqui, por dentro da arteríola eferente, ele entra em contato com a renina e é ativada a angiotensina 2. A angiotensina 1, desculpa. Quando a angiotensina 1
corre pelos vasos sanguíneos, uma hora ela vai passar pelo pulmão. Quando ela estiver passando pelo pulmão, a enzima ECA vai quebrá-la em angiotensina 2. Então, o sítio de produção da angiotensina 2 é lá no pulmão. Só que daí ela tá livre na circulação, a angiotensina 2, né? Então, ela vai ser distribuída pelo sangue para vários tecidos. Lá no hipotálamo, ela gera sede. Lá na suprarrenal, ela estimula a produção de aldosterona. Lá no hipotálamo, ela faz o hipotálamo produzir ADH. Nos vasos, ela contrai os vasos e no coração, ela acelera a frequência cardíaca. Dúvidas, gente, sobre o poderoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH para controle da pressão arterial, do volume de sangue e do meu nível de hidratação? Não. Eu queria que vocês tivessem essa visão para entender que isso daí é fisiologia pura. E que saber fisiologia é saber fazer essas conexões. É entender que uma doença no rim interfere na minha pressão arterial e na minha hidratação, assim como uma doença no fígado, assim como uma doença no pulmão. Eu não posso comprovar isso, tá, gente? Não posso confirmar isso, mas um indivíduo da minha cidade teve a Covid-19, e tá vendo que vocês veem que ela interfere na fisiologia do pulmão, né? Porque ela entra no tecido pulmonar pela ECA, pela enzima ECA, é a porta de entrada do SARS-CoV para dentro da célula pulmonar. Ele teve, tratou, mas depois que ele retornou para nossa cidade, ele não conseguia mais controlar a pressão arterial. Ele acabou falecendo 2 semanas depois num quadro provocado por hipertensão. A pressão arterial dele ficou completamente descontrolada após a Covid-19, após ter se curado da Covid-19. A gente ainda não pode dizer, né, que é uma sequela ou entender o que exatamente aconteceu, mas é lógico, né, que essas consequências da Covid-19 serão estudadas aí nos pacientes acometidos pela doença. Professor, então, se medimos a pressão e a pressão está baixa, então se deve a todos esses fatores, né, de desidratação, todos esses passos aí que nós vimos. A pressão baixa pode ter 3 principais motivos. Desidratação, baixo volume de sangue. O outro motivo é um coração batendo rápido ou devagar? Devagar. Devagar. Bradicardia também diminui a minha pressão. E o terceiro motivo é vasodilatação. Tá? Você ter usado alguma substância vasodilatadora, a sua pressão abaixa. Professor? Não sei se vocês já acompanharam, só um pouquinho, só vou contar uma historinha, aproveitando que eu falei de vasodilatação. Se vocês já acompanharam algum dia um parente indo no hospital com uma crise hipertensiva, aquela pressão arterial lá nas estrelas, 200, 220 por 80, 220 por 110, né, por exemplo. Olha só que pressão alta, né? O normal é 120 por 80. A pessoa está em 220 por 110, então está passando super mal, você está ali preocupadíssimo, aí a pessoa chega no hospital, vem uma pessoa da enfermagem, coloca um medicamento embaixo da língua dela, e parece mágica, né? Esse é um dos muitos momentos em que a farmacologia parece mágica. Pôs aquele remédio ali, aquele comprimidinho embaixo da língua, dá alguns minutos, a pessoa já demonstra claramente uma melhora clínica, você afere a pressão dela, já voltou ao normal. Aquela pressão que estava 220, agora está 130, 140, 120, até voltou ao normal, 120 por 80. O que aquele medicamento embaixo da língua faz, gente? Vasodilatação. Por isso que ele joga a pressão lá de cima para baixo. Ele consegue abaixar a pressão, porque ele vasodilata. Quando meus vasos dilatam, a pressão sobre o sangue diminui, né? Então a pressão arterial cai. Você ia perguntar aí o que era? Não, meu irmão, ele tem 21 anos e a pressão, ele já tem problema de pressão.
Aí a gente tá vendo se é por conta do coração. E, ultimamente, ele não tá conseguindo controlar a pressão arterial dele. Sempre tá no Olha, hospital. olha, isso possivelmente os pais devem ser hipertensos, né? Porque isso só com uma carga genética muito pesada para desenvolver hipertensão tão jovem. Um outro motivo, se não for a carga genética, né? Se não forem pais hipertensos, e hipertensos jovens também, tá? Para esse menino ser hipertenso tão novo. Um outro motivo é a obesidade infantil. Ele pode ter sido uma criança obesa, o que faz com que a obesidade ela danifica a nossa estrutura cardiovascular. É aí que tá, professor. Hum, Ele é magro e alto. A gente nunca teve caso de obesidade na nossa família, assim, pela questão genética. hipertensão também não, nos pais. Hipertensão, a pressão do meu pai, da minha mãe, sempre foi dentro do padrão, né? E aí que tá. Sempre teve Olha, muito problema de coração na família, né? tá, e aí ele tem taquicardia? Aí, talvez, tá saindo o resultado dos exames, que ele tem aquela. Eu esqueci o nome agora. O coração fica Arritmia. oscilando, né? Ele tanto bate Arritmia. muito rápido, quanto bate devagar. Arritmia. Arritmia. Então, possivelmente ele tem uma falha cardíaca, porque se ele não tem uma herança genética que justifica essa hipertensão tão jovem, se ele não foi obeso na infância, também danifica o sistema cardiovascular e provoca uma hipertensão na juventude. Ele certamente deve ter um distúrbio. Você pode pensar em dois distúrbios nele. Se ele fosse inchado, edemaciado, a gente podia pensar numa hipertensão por excesso de volume. E aí eu pensaria numa doença de rim, já que está inchado. Então eu pensaria num distúrbio da filtração do sangue, ele não está eliminando quantidade adequada de água, ele tá ficando edemaciado, inchado. Mas isso vocês notariam, que o rosto fica inchado, as pernas, os pés especialmente ficam bastante inchados. Então uma pressão alta provocada por excesso de água no corpo normalmente está vinculada com uma doença renal. Se ele é magro, não tem inchaço, e a pressão está alta, muito possivelmente ele tem uma frequência cardíaca alterada. Então, ele talvez seja arrítmico, ele tem uma arritmia cardíaca. Aí tem medicações que controlam a frequência cardíaca. Então, possivelmente ele vai acabar usando aí amiodarona, propranolol, atenolol, alguma medicação que controle a frequência cardíaca. Mas ele tem que fazer uma investigação bem profunda, tá? Porque um quadro de hipertensão não controlada num indivíduo tão jovem pode diminuir demais a expectativa de vida dele. Demais mesmo, tá? A ponto de ter aí acidente vascular hemorrágico ou isquêmico muito jovem, ainda na casa dos 30 anos. Então, ele tem que proteger o sistema cardiovascular dele dessa hipertensão. Porque se ele é hipertenso com 21, com 30, ele vai estar tendo acidentes vasculares, ou infartos do miocárdio, ou acidentes vasculares isquêmicos ou hemorrágicos no cérebro, AVCs. Por quê? Porque ele vai desenvolvendo aneurismas, ele vai danificando a estrutura cardiovascular dele. Então, foco total aí no tratamento do seu irmão e no uso de uma medicação que mantém a pressão dele controlada. Cuidado. Ele está até tomando medicação mesmo. Agora eu não sei dizer qual que é, mas ele está tomando medicação justamente para tentar controlar, né? Mas esses jovens, né, é um caso complicado. Tem que ver também. Outra coisa que ele precisa fazer é cortar reduzir o sal na dieta. Então, jovem, possivelmente come muito produto industrializado, então ele tem que dar uma segurada nesses produtos industrializados que são ricos em sódio, porque muito sódio retém líquido no corpo, vai deixar a pressão dele ainda mais difícil de controlar. Então, ele tem que adotar agora uma dieta hipossódica, e se ele é magro, já está excelente, né? Então, magro já está bom demais. Seria interessante que ele começasse a fazer uma atividade física, pelo menos uma atividade física leve, e reduzir a ingestão de sódio. Do contrário, vai ficar mais difícil ainda dele conseguir corrigir essa pressão. E não basta tomar a medicação, não, tá? Tem que tomar a medicação
e tem que ficar aferindo a pressão até verificar se ela se controlou, se a medicação está na dose adequada para controlar. Porque muita gente acha assim, o médico me passou o medicamento para controlar a minha pressão, eu vou tomar, minha pressão vai controlar. Só que ele nem olha se controlou mesmo. E às vezes não controlou. A dose está insuficiente, às vezes o medicamento não fez efeito adequado. Então, após o medicamento, tem que continuar aferindo a pressão, para eu ter certeza que ela está controlada. E eu tenho que mantê-la controlada. Do contrário, ela vai sabotar o meu sistema cardiovascular e gerar uma série de doenças no meu futuro. Então, eu tenho que manter ela controlada para ela não sabotar o meu sistema cardiovascular. Entendi. Obrigada pela aula e bom dia. Gente, bom dia, então. Vão colocando os nomezinhos de vocês aí, antes de saírem. Professor, Oi. O que provoca arritmia? Por curiosidade, o que faz? Olha, arritmias são distúrbios da contratibilidade do coração. O nosso coração ele deve bater de forma rítmica, compassada. Mas alguns indivíduos podem ter distúrbios estruturais, inclusive, nas células que provocam. O coração tem células próprias que controlam a frequência cardíaca. Os nós, né? O nó atrioventricular e o nó sinoatrial. Então, distúrbios nessas células podem provocar uma contração do coração fora do ritmo adequado. E essa contração fora do ritmo, a rítmica, é chamada de arritmia. Mas também pode ser um distúrbio do sistema nervoso central. Por exemplo, uma produção excessiva de substâncias que aceleram o coração, como, por exemplo, a adrenalina. Uma produção exagerada de adrenalina no corpo pode provocar uma aceleração cardíaca, uma taquicardia, uma arritmia. Então, pode ser por conta de um distúrbio da produção de substâncias que estimulam o coração, ou pode ser um defeito no próprio tecido cardíaco, nas células que controlam a ritmicidade cardíaca. Certo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Com relação ao anticoncepcional. Anticoncepcional, eu já ouvi pessoas dizerem que ele dificultava o ganho de massa muscular. Isso é verdade ou é retenção de líquido? Ele retém líquido nos rins? No néfron? Não. O anticoncepcional, se ele for à base de estrogênio sintético, teoricamente ele vai até promover catabolismo, ele vai aumentar a massa, porque as mulheres ganham massa, né, ganham um corpo sob o efeito do estrogênio. Então, aquela menininha, magrelinha, à medida que ela começa a produzir estrogênio na adolescência, ela ganha a estrutura de mulher, né, de corpo feminino adulto. Ela ganha massa. Então, o estrogênio, nesse sentido, ele auxilia no ganho de massa. Não de forma tão potente quanto a testosterona masculina, mas ele auxilia. Tanto que, no final das contas, o homem acaba ficando mais forte que a mulher, porque é o fator mais poderoso do ganho de massa magra do que o estrogênio. Então, no fim, os homens ficam com uma massa magra mais forte do que a massa magra feminina. Mas tanto estrogênio como testosterona estimulam o ganho de massa, não atrapalham não. E nos rins, não estou pensando em nenhum efeito do estrogênio sobre a filtração do sangue, não. Direto, não que eu esteja me recordando aqui. Ah, tá. Então tá bom, obrigada. Eles alteram a coagulação do sangue, isso eles alteram. A mulher pode ficar com o sangue com uma coagulabilidade maior. Então, isso pode levar à formação de trombos. E a mulher pode ter trombose venosa profunda. Dentista. Até falou isso quando eu fui fazer uma extração de siso, que estava sangrando muito, aí perguntou. Na verdade, o estrogênio vai fazer você sangrar menos, porque ele aumenta a sua coagulação do sangue. Então, é o oposto. O anticoncepcional faz você coagular mais.
Então você Ah, eu sangra. achei que era o contrário, professor. Então, não sei se ele me falou ou foi eu que entendi errado. O que você podia estar tomando é anti-inflamatório. Anti-inflamatório reduz a coagulação do sangue e faz a gente sangrar mais tempo. Anti-inflamatório tem efeito oposto ao do anticoncepcional. Anticoncepcional faz a gente coagular mais, sangrar menos. E o anti-inflamatório, por exemplo, do profeno, diclofenaco, eles fazem a gente sangrar mais, eles diminuem a coagulação do sangue. A drospirenona também é o mesmo que o estrogênio? Não, estrogênio é o estrogênio sintético é o etililestradiol. A drospirenona é uma progesterona sintética. Progesterona é um hormônio que a mulher produz quando está grávida. Então, ele inibe a ovulação, porque não faz sentido a mulher ovular se ela está grávida, né? Se o útero dela já está ocupado por um bebê, então não tem por que ela ovular de novo. Por isso que a mulher não menstrua ao longo da gestação. A drospirenona é uma progesterona sintética. Então, quando a mulher toma ela está enganando o próprio corpo. É como se ela estivesse dizendo para o organismo dela, olha, estou grávida, porque os níveis de progesterona estão altos. A drospirenona Eu tomo porque eu tenho ovários policísticos. Aí eu tomo. Também trata a polipolicite, mas ela gera no seu corpo um estado de falsa gravidez. É como se os níveis altos de drospirenona, o seu corpo entende como níveis altos de progesterona, porque a drospirenona é uma cópia da progesterona. E aí esses níveis altos fazem seu corpo pensar que você está grávida. Por isso você não menstrua enquanto está com níveis altos de drospirenona. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Se tiverem dúvidas, podem mandar também pelo WhatsApp. Não colocaram o nome aqui. Professor, Ótimo. Oi. eu queria falar que muito boa essa aula, excelente essa aula. Deu pra perceber tanto que o nosso corpo é tudo interligado, né? Você viu? Obrigado. É tudo junto misturado mesmo. Por isso que falhas aí quando a gente fala em homeostase, em harmonia das funções biológicas, eu tô falando da importância de ter cada órgão meu funcionando adequadamente. Porque o problema em um vai desencadear em falhas em outros tecidos. Então, por isso que é importante ter tudo funcionando adequadamente. Lá no fígado, eu falei para vocês, né? Um fígado doente provoca problema no sistema nervoso, porque as toxinas que vêm do intestino passam direto pelo fígado doente, vão lá para o sistema nervoso, provocam neurotoxicidade, e o indivíduo tem alucinações, delírios, tem um quadro parecido com esquizofrenia, mas não é doença hepática. Então, hoje vocês viram que uma doença no rim, uma doença no fígado, uma doença no pulmão, pode interferir no controle da minha pressão arterial. Então, está tudo interligado no nosso organismo. Por isso que a gente erra feio quando a gente danifica algum tecido, como faz o fumante, por exemplo. Ele está danificando um dos seus sistemas vitais. E vai haver reflexo em todos os tecidos do corpo dele. Então, quando ele for fazer uma atividade física, ele não dá conta. Mas o que a atividade física tem a ver com fumar? Ora, ele danificou a estrutura respiratória dele, ele não oxigena o sangue adequadamente, sem oxigenação adequada do sangue, ele não consegue manter uma atividade física mínima. Nem subir uma escada direito ele consegue, porque já não oxigena o sangue adequadamente. Então tá tudo relacionado no nosso corpo. Verdade. Certinho? Então, tchau, gente. Bom restinho de quinta aí. Quem tiver aula de patologia comigo hoje, teremos aula mais tarde.